Bem, pessoal, então, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer aí o professor Fábio Baldini. Estamos aqui numa parceria entre o Instituto X e a Casa da Pesquisa Operacional, justamente por entendermos que há uma sinergia completa aí entre essas duas iniciativas, né? Porque o que eu sempre falo se você for parar para pensar, eu falo não, né? Isso já é conhecido da literatura, né? Pesquisa operacional, eu sempre comento, o que é a pesquisa operacional? É quando eu utilizo a matemática para apoiar o processo de tomada de decisão. O problema é que, na maioria das vezes, eu tenho modelos matemáticos relativamente extensos, né? Ou os modelos são muito extensos, ou eu tenho uma massa de dados muito grande para processar, ou as duas coisas. Então, sem haver um processamento computacional, fica impossível resolver os problemas usando esses modelos, né? Então, essa história de modelo matemático, né, para apoiar a tomada de decisão e computação, né, processamento computacional, é uma espécie, são irmãs siamesas, né? Se você separar, as duas morrem, né? Então, a PO, ela lança a mão da matemática e da computação, são duas faces da mesma moeda, são indissociáveis. Principalmente hoje em dia, que os problemas são super complexos, né? Apresentam critérios conflitantes, múltiplos interesses, isso tudo vai aumentando a complexidade do modelo. E a computação ela se torna absolutamente fundamental, né? E aí o professor Baldini, aí, que eu não me canso em falar, né? Que eu conheço muita gente boa da área de PO, de modelagem matemática, mas dos que eu conheço, não conheço ninguém que seja capaz de fazer o que o professor Baldini faz com uma planilha do Excel. Para mim, dos que eu conheço, para mim, ele é o cara que mais saca o Excel no Brasil. Então, é uma grande alegria, né? Um motivo de alegria, de prestígio, né? A gente está estabelecendo aí essa parceria. Tá? Então, de antemão, já agradeço aí o professor Baldini, né? Eu que agradeço, né, professor? As participantes, o Marcos, meu xará, né? O Leopoldo, o João, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do método que a gente vai apresentar agora, tá? Então, vamos lá, vamos começar, então, aqui a nossa brincadeira. Então, esse aí é o método que nós vamos trabalhar, o HP TOPSIS 2N. Deixa eu botar aqui para não ficar na frente da gravação, né? Se vocês quiserem, depois eu posso... Bem, vocês vão poder assistir esse vídeo, essa gravação, depois nós vamos disponibilizar no YouTube, o professor Baldini vai disponibilizar, eu também vou lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, e eu posso disponibilizar essa apresentação também. O conhecimento ele tem que se expandir, né? Ele tem que ser compartilhado. Não faz o menor sentido nós ficarmos com o conhecimento ali represado na gente, né? Bem, então, para quem não me conhece, eu sou o comandante Marcos Santos,
já tenho aí 27 anos, já caminhando para o 28º. Eu tenho 27 anos na Marinha, estou quase terminando aí minha trajetória, né, na carreira naval. Fiz o mestrado em pesquisa operacional na COP, UFRJ. Fiz o doutorado em sistemas, apoio à decisão e logística na Universidade Federal Fluminense. Atualmente estou concluindo meu estágio de pós-doutorado no ITA, em Ciências e Tecnologias Espaciais, e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional e sou professor da graduação do Instituto Militar de Engenharia. Eu dou aula lá para os meninos da computação, dou aula de matemática avançada para computação na graduação e dou aula nos cursos de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, também lá do IME, tanto na engenharia da computação quanto na engenharia de transporte. Então, resumidamente, é isso, né? Bem, então esse é o sumário, o roteiro que nós vamos seguir, né? Vou falar aí uma breve introdução, marco teórico do método, vou falar sobre o método HP, o método TOPSIS, o método HP TOPSIS 2N e a ferramenta, né, que o Baldini vai mostrar no Excel. Bem, então, a ideia do método HP TOPSIS 2N é uma ideia muito simples, né? Eu vou utilizar, de um lado, o método HP para a obtenção dos pesos. Eu vou comentar nisso, vou explicar isso um pouco mais detalhado, né? Então, eu vou utilizar o método HP, o Analytic Hierarchy Process, lá por meio da escala fundamental de Saat. Eu vou utilizar o HP para gerar os pesos, e esses pesos eu vou colocar lá no método TOPSIS para ver qual é a ordenação das alternativas, né? Então, a ideia é isso, é a fusão desses dois métodos e vou fazer o HP TOPSIS com duas normalizações. Eu vou explicar qual é o propósito dessas duas normalizações. Pois bem, então esse é o nosso marco teórico, né? Assim, sabe-se que quando nós vamos fazer um TCC, uma tese, né? Uma dissertação, escrever um artigo, vou aplicar o método HP TOPSIS 2N. Você precisa ter a fundamentação teórica, né? É a primeira coisa que vão perguntar, mas vem cá, o que é isso, HP TOPSIS 2N? Esse método existe? De onde você tirou isso? Quando que esse método surgiu? Então, está aí o marco teórico dele, né? Esse método ele surgiu em 2018 e sob a orientação do professor Carlos Francisco Simões Gomes, lá da Universidade Federal Fluminense. Então, o legal da gente trabalhar esse método, explicar, né, para vocês, é que, de um lado, ele se baseia em dois métodos consagrados na literatura, né, o HP ali do finalzinho da década de 70, início de 80, que o Thomas Saat publicou, né, que ele publicou em 1980, e o método TOPSIS é de 1981. Então, quer dizer, são dois métodos que já têm aí 40 anos na praça, amplamente utilizados no mundo todo. Então, né, isso dá uma consistência, dá uma robustez para a sua pesquisa, porque são métodos já consagrados. Ao mesmo tempo, essa abordagem híbrida, né, HP TOPSIS 2N, é uma abordagem nova, totalmente inédita, que ninguém tinha feito até então, né? Então, acho que esse balanceamento é muito legal, né? Eu me apoio no passado, nos métodos do passado, mas continuo olhando para frente, continuo olhando para o futuro, com novas aplicações, novas combinações de métodos. Então, assim, embora o HP e o TOPSIS já sejam consagrados na literatura,
o HP TOPSys 2N é novo, é de 2018. Então, certamente, quem for utilizar num artigo, numa tese, numa dissertação, estará utilizando o que há aí no estado da arte em termos de apoio multicritério à decisão, né? Esse é um método que está aí no estado da arte. E aí nós desenvolvemos um software, depois eu posso mostrar oportunamente, não é o nosso foco aqui hoje, nós desenvolvemos um software que realiza os cálculos do método, né? Então, você pode optar, se você tiver com acesso à internet, você pode utilizar o software que nós desenvolvemos lá no IME. Se não tiver, se tiver uma planilha em Excel, quase todo mundo tem, né? O pacote Office, você pode tranquilamente utilizar o Excel. O professor Baldini já desenvolveu uma planilha, né, já dinâmica, que já calcula tudo, muito fácil de usar, é só imputar os dados e ela já vai te dar todos os resultados do método HP TOPSys 2N. Ideal para se fazer um artigo, se fazer um TCC, né? Muito, muito fácil mesmo de usar. Bem, aí eu gosto de fazer uma discussão inicial. Toda vez que eu vou ensinar um método novo, eu gosto de fazer assim, uma discussão conceitual no início, porque se você entender o conceito, o resto é só matemática, né? Só matematiquês. Mas aí você já entendeu o conceito, né? Então, vamos entender aqui o conceito. Vamos lá. Então, eu quero aplicar o método TOPSys, né? Vamos lá. Eu tenho um grupo de alternativas e quero saber qual é a melhor alternativa, quero tomar uma decisão sobre qual é a melhor alternativa a ser escolhida, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu quero comprar um celular. Ok. Então, vou colocar lá. Então, eu tenho, por exemplo, 3 alternativas: iPhone, Samsung e LG. Tá? Então, está aqui. Aí, vamos supor que eu tenho, sei lá, vou botar aqui 3 critérios. Então, eu tenho aqui custo, câmera e duração da bateria. E aí, naturalmente, que só faz sentido a gente aplicar um método desse se houver trade-off entre as alternativas, né? Se eu tiver uma alternativa, um telefone, que é o mais barato, tem a melhor câmera e a melhor bateria, é ele que eu vou escolher. Contudo, nós sabemos que na vida real não é assim que acontece, né? Então, eu tenho lá, sei lá, o LG, de repente, é o mais barato, vou botar aqui, R$ 1.500, né? 1.500, esse aqui 4.000, esse aqui 7.000, né? Aí a câmera, sei lá, não faço a menor ideia, mas vou chutar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui de 40 megapixels, aqui eu vou botar 30 megapixels, 10 megapixels, né? E a bateria, sei lá, o iPhone eu vou botar uma bateria mais ou menos, 24 horas, o Samsung uma bateria muito boa, 30 horas, e o LG uma bateria de 12 horas. Então, eu tenho um nítido trade-off aqui que eu tenho que escolher, né? Ora, se eu estiver disposto a desembolsar R$ 7.000, eu vou ter a melhor câmera e vou ter uma bateria relativamente boa. Não é a melhor, mas pelo menos é o dobro aqui do terceiro lugar, né? Bem, se eu quiser pagar baratinho, 1.500, ok, o LG ganha no custo, né? Mas, em compensação, ele tem a câmera ruim
a pior câmera e a pior bateria. Então, eu tenho que arrumar uma forma de estruturar essa decisão, né? O que mais que eu preciso para aplicar o método TOPSIS? Ainda está faltando. Bem, eu preciso dizer para o método, né, quem é a alternativa ideal positiva e quem é a alternativa ideal negativa. Ou seja, eu tenho que dizer para o método quem é o A mais e quem é o A menos, né? Então, eu preciso dizer isso aqui para ele, A mais e A menos. Então, eu vou dizer, olha, o A mais, né, a alternativa ideal seria aquela que, uma alternativa que custasse R$ 1.500, ela tivesse uma câmera de 40 megapixels e uma bateria... Opa, peraí, tem alguém tentando entrar. E uma bateria de 30 horas de duração. Essa é a alternativa ideal. E a alternativa anti-ideal seria aquela que seria ruim em tudo, né? O que seria um celular ruim em tudo? Seria aquele que tivesse um custo de 7.000, uma câmera de 10 megapixels e uma bateria de 12 horas. É claro que nenhum dos dois existem, nem o A mais, nem o A menos. Por quê? Porque se o A mais existisse, um celular de R$ 1.500, 40 megapixels e 30 horas de bateria, ele seria o vencedor, porque ele é o melhor em tudo. Então, seria irracional eu escolher outro aparelho que não fosse ele. É numa live aqui, viu? Oi? Ah, tá. Então, ele, né, vamos dizer assim, ele é uma alternativa imaginária que ganha em tudo, que seria ótimo em tudo, né? E o A menos também é uma alternativa imaginária que é ruim em tudo. Seria um celular que seria ruim em tudo. Aí você fala assim, mas professor, por que ele faz isso? Bem, o método TOPS ele faz isso, ele lança a mão das próprias alternativas com esse papo de A mais e A menos, para quê? Ele gera um range, ele gera aqui uma régua, onde o zero da régua é a alternativa A menos e o topo da régua é a alternativa A mais. Lembrando que essas alternativas elas não existem, né? Elas são alternativas imaginárias que nós formamos a partir das próprias alternativas do problema. E aí ela vai pegar e vai... Eu vou calcular uma distância euclidiana de cada alternativa, e essa distância euclidiana, eu vou calcular aqui uma raiz aqui, aqui e aqui, né? E aí eu vou obter o módulo do vetor, o vetor iPhone, o vetor Samsung e o vetor... Peraí, que tem alguém querendo entrar. E o vetor LG. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou colocar aqui. Por exemplo, vetor iPhone, vetor iPhone. Aí eu vou calcular o tamanho do vetor Samsung, vai estar lá, vetor Samsung. E aí o resumo da ópera é o seguinte, no método TOPSIS. É engraçado que eu gosto muito do método TOPSIS, ele é incrivelmente simples, mas assim, eu acho que a beleza dele está justamente na simplicidade, né? O cara ele teve uma ideia genial. Ele criou duas alternativas que não existem, uma muito ruim e uma muito boa. E quanto mais próximo a minha alternativa estiver da alternativa boa e longe da ruim, melhor ela é, né?
Então, esse vetor iPhone aqui, né, reparem, ele está mais perto de A+, que na verdade A+, não existe, né? Então, ele está mais perto de A+, e mais longe de A-. Então, ele é uma alternativa melhor do que o Samsung, né? O Samsung é o contrário, ele está mais longe de A+, e mais perto de A-. Então, é uma ideia incrivelmente simples, o método TOPSIS, né? Eu faço uma matriz, digo quem é A+ e A-, esse A+ e A- vai me servir de uma régua, e aí eu vou calcular uma distância euclidiana para cada alternativa, e vou botar esse vetor, né, iPhone, Samsung, lá na régua, para ver se ele está próximo de A+ e longe de A-. É só isso, né? O que mais que eu preciso imputar no método? Bem, esse A+ e esse A-, eu vou dizer no método se eu tenho que pegar, eu tenho aqui, né, 7.000, 4.000, 1.500. Eu vou informar se o A+ é 1.500 ou 7.000, informando se esse critério é um critério monotônico de custo ou monotônico de benefício. Deixa eu apagar aqui, para eu poder escrever. Então, eu tenho que dizer para o método, olha, o custo eu quero minimizar, tá? Eu quero minimizar, eu quero o mínimo. Ah, se você quer o mínimo, então A+, a alternativa boa, é o telefone de 1.500. E a alternativa péssima é a de 7.000. Ok. Aí eu tenho que dizer para o método, ó, a câmera eu quero maximizar, tá? É um critério monotônico de benefício. Então, maximizar. Com isso, então, eu sei que o melhor telefone é o de 40 megapixels, está aqui no A+, e o pior é o de 10. A bateria eu também quero maximizar, tá? Ok. Então, o A+ é a 30 horas e o A- 12 horas. Só no custo que eu quero minimizar, né? Está aqui, minimizar. Ok. O que mais que eu preciso informar para o método rodar? Eu preciso informar os pesos. Então, eu tenho que dar, normalmente, em multicritério, nós chamamos o peso de W. Então, eu tenho que dizer qual é o W do custo. Então, eu vou dizer, ó, o custo tem peso de 50%. Tem que dar 1, tem que dar 100%. Ah, o peso da câmera é 30%. E o peso da bateria, 20%. Eu tenho que dar os pesos. Aí, ok. Com esse pacote de dados, o meu método TOPSIS está completo. Eu consigo rodá-lo, né? Então, ok. Consigo rodar o método TOPSIS aqui. Está completinho. Então, eu tenho lá as alternativas, os critérios, preencho a matriz. Aí eu tenho que dizer se eu quero minimizar ou maximizar cada critério. Quando eu digo se eu quero minimizar ou maximizar, automaticamente aparece o A+ e o A-. E eu tenho que dar os pesos também para poder rodar o método. O peso faz parte do método. Acontece que nem sempre o decisor ele está seguro o suficiente para atribuir esses pesos aqui, ó. Às vezes você pergunta para o decisor, né? Ah, quanto que é o peso do custo da câmera e da bateria? Às vezes ele não sabe responder se todo mundo tem o mesmo peso. Aliás, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades na hora da aplicação do método multicritério. É justamente na elicitação dos pesos. Aí,
Qual foi a ideia que o professor Simões teve lá com os orientandos dele? Falou o seguinte: eu posso resolver esse problema do peso aplicando o método AHP. O método AHP. Porque o método AHP, ele não me obriga a dar peso. Eu faço uma comparação paritária dos critérios, utilizando a escala fundamental de Saat, né? Vejo lá o valor da razão de consistência, e se passar na consistência, eu consigo obter esses pesos a partir do método HP. Então, ele vai pegar lá, por exemplo, ele vai fazer uma matriz quadrada com os critérios, custo, câmera, e bateria. Aí aqui é a mesma coisa, custo, câmera e bateria. Bateria. Aí no método HP, a diagonal principal é toda 1, né? E aí, usando a escala fundamental de Saat, escala fundamental de Saat, que vai de 1 a 9, fundamental de Saat, ele vai perguntar, vem cá, para você, quanto é que o custo é mais importante que a câmera? Muito importante, igualmente importante, absolutamente mais importante. Aí vai dizer, bem, para mim é 4. 4 vezes mais importante, beleza. Então, se aqui é 4, aqui fica 1/4. Então, se custo em relação à câmera é 4, câmera em relação a custo, obrigatoriamente tem que ser 1/4. Esse é chamado de, dentro do método, o Saat chama de axioma da reciprocidade, né? Aí eu falo, para você, o quanto que custo é mais importante que bateria? Aí você fala assim, para mim é 7. Beleza, então se aqui é 7, então aqui tem que ser 1/7, né? Devido ao axioma da reciprocidade. Aí eu pergunto, e a câmera? O quanto a câmera é mais importante que a bateria? Aí ele, 3. Então aqui tem que ser 1/3. Acabou. O decisor ele só tem que me dizer isso. Ao dizer isso, automaticamente o método ele vai me dar os pesos. Ele vai dar lá, ó, custo, câmera e bateria. Eu vou chutar aqui os pesos, tá? Eu não fiz o cálculo, é um chute, tá? Não tem nada a ver com essa matriz. Mas aí eu vou chutar aqui só para dar o exemplo. Aí ele vai te dizer, olha, o custo tem um peso de 56%, a câmera tem um peso de 14% e a bateria tem um peso de 30%, de acordo com esses valores que você me deu aqui na matriz de ponderação. Aí, beleza. Aí, além disso, ele vai me dar a consistência. Olha, a consistência disso está igual a 7%. Ok, passou na consistência. Porque eu tenho que aceitar, a consistência ela não pode ser maior do que 10%. Eu aceito se for menor ou igual a 10%. Né? Não pode ser maior que 10%. Se for maior que 10, quer dizer que eu fiz uma comparação inconsistente. Aí, de posse desses pesos, eu resolvi aquele meu problema lá do TOPSIS. Agora eu venho aqui, eu que estava indeciso
se era 50, se era 30. Agora eu sei que os pesos são 56%, 14% e 30%. Pronto, está resolvido o meu problema. Então, eu uso o HP para gerar os pesos, pego esses pesos e coloco lá no método TOPSIS. E aí você fala, professor, de onde vem o 2N? O 2N é o seguinte, por que o professor Simões teve essa ideia? Porque, aqui o 2N, porque ele utiliza a normalização do TOPSIS, do método, né, original, é x e j dividido pela raiz quadrada do somatório de x e j ao quadrado. Essa é a original do TOPSIS. Aí, o que o professor Simões falou? Falou, bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma outra normalização, o x e j menos o mínimo x e j sobre o máximo x e j menos o mínimo x e j, e vamos comparar os resultados oriundos dessas duas normalizações para ver se a ordenação vai mudar ou não. Se mudar, a gente precisa pensar um pouco mais sobre o problema. Se não mudar, está tudo bem, indica que realmente a ordenação apresentada ela é mais robusta, né? Ela é mais confiável no que diz respeito ao apoio à tomada de decisão. Então, assim, em linhas gerais é isso que o método HP TOPSIS 2N faz. Eu utilizo o método HP para gerar os pesos que serão imputados no método TOPSIS, e aí eu gero duas ordenações diferentes, a partir de duas normalizações. Uma que é a normalização própria do TOPSIS e uma outra normalização para comparar os dois resultados. É isso. Conceitualmente, é isso que o método faz. Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos seguir. Posso apagar? Positivo. Sim, então tá bom, vou apagar. Então, vamos para o método propriamente dito. Opa, tem gente querendo entrar aqui. Então, vamos para o método propriamente dito. Isso foi só uma discussão inicial. Então, pelo que eu falei para vocês, né, eu vou utilizar o método HP para gerar os pesos e vou colocar os pesos do HP dentro do TOPSIS para gerar a ordenação. Então, vamos falar no HP. Então, o HP é um método, certamente é o método mais utilizado do mundo. Recentemente, eu vi uma pesquisa na base Scopus sobre a quantidade de artigos publicados usando cada método, e aí o HP apareceu em primeiro lugar com cerca de 8.000 artigos no mundo utilizando o HP, e o segundo lugar, o segundo método, era assim, 1.600 artigos. Então, o primeiro o HP com 8.000, o segundo com 1.600. Então, assim, o HP ele ganha de lavada, né? Não porque necessariamente seja o melhor, né? Ele é um método muito bom, eu gosto do HP, mas ele explodiu no mundo porque o Thomas Saat ele engendrou uma campanha muito bem feita em torno do método, né? Então, a gente pode observar, né? Ele criou o método e, junto com o método, ele já lançou um software que fazia os cálculos do método. Esse software existe até hoje. Ele criou... existe um journal internacional que só publica trabalhos com aplicações do método HP.
ele organizou um simpósio que acontece bianualmente, esse ano até vai acontecer, eu tive 3 artigos aprovados, chamado ISAP, International Symposium of AHP, of Analytic Hierarchy Process. Então, é um congresso que reúne pesquisadores do mundo todo que vão apresentar trabalhos que utilizam o método AHP. Tá? Então, ele fez assim toda uma estrutura em torno do método. Então, por isso que o método ele é tão conhecido no mundo todo, e quem deseja conhecer esses métodos é absolutamente fundamental que estude o método AHP. Né? Se o método é o mais utilizado do mundo, é claro que a gente precisa conhecer. Né? Bem, e essas são as equações do método AHP. Tem um passo a passo aí, né? Então, primeiro eu formo a matriz de decisão, né? Depois eu calculo o autovetor, depois eu faço a normalização, né? Dividindo lá o item W1 pelo somatório do W1, é a normalização que a gente utiliza no HP. Depois a gente calcula lá o lambda máximo, o índice de consistência e, no final, a razão de consistência, que não pode passar de 0,10. Né? Se houver um interesse, é porque o foco aqui não é a gente explicar o passo a passo do HP, né? E sim o HP TOPSIS 2N. Se houver um interesse, houver demanda, oportunamente podemos marcar uma live só para eu explicar o método HP e resolver todas as equações na mão. Eu tenho isso comigo, né? Eu tenho essa paranoia, né? Eu acho que eu só consegui realmente aprender um método se eu conseguir desenvolver todas as equações na mão. Eu acho que eu desenvolvi essa paranoia há 20, 30 anos atrás. Eu estudava Primeiro eu estudei para passar para a Marinha, né? Então eu ficava assim, querendo demonstrar todos os teoremas, né? Teorema de Seva, Menelaus, Ptolomeu e Parco. Então eu ficava nessa paranoia de demonstrar tudo. E aí depois eu comecei a dar aula para a turma de preparatório, né? Curso Elite, PH, turma de MITA. Então você precisa também saber demonstrar tudo. Então eu acabei pegando essa mania. E nos métodos, quando eu aprendo esses métodos de pesquisa operacional, eu gosto também de fazer tudo na mão, equação por equação. Né? Mas então, como eu estou falando, oportunamente, nós podemos marcar com o próprio Baldini, né? Para eu mostrar os cálculos do HP passo a passo. Eu acho que a gente precisa ver a dificuldade de fazer na mão, até para poder valorizar adequadamente a ferramenta computacional, né? Caramba, realmente o Excel é uma mão na roda. Olha só, se eu tivesse que fazer tudo na mão, olha a quantidade de contas que eu ia ter que... Eu ia perder o dia inteiro para fazer isso. E é o que eu falei. Tem problemas que simplesmente são impossíveis de serem feitos na mão, né? Por exemplo, a Marinha fechou um contrato agora com a ThyssenKrupp, né, um consórcio alemão, para construir 4 fragatas classe Tamandaré. Foi utilizado o método HP, foi uma negociação de 1,6 bilhões de dólares, o valor dessas 4 fragatas. 1,6 bilhões de dólares dá quase 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né? Então, vocês vejam, foi utilizado o método HP. Né? Num problema real de 10 bilhões de reais. E nesse problema, nós tínhamos 215 critérios. Aí eu te pergunto, né, como é que eu vou fazer essa quantidade de contas
eu tendo uma matriz com 215 colunas. Então, realmente não dá, né? Realmente fica impraticável. Bem, e aí, na discussão inicial que eu mostrei para vocês, né? Então, eu vou utilizar a escala fundamental de Saat, que é essa escala aí, né? Que vai de 1 a 9, né? Na hora de fazer a comparação par a par ou comparação paritária entre os critérios. Se um critério em relação ao outro eu atribuir o valor 1, quer dizer que as duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. Se for 3, quer dizer que a importância é pequena de uma sobre a outra. 5, importância grande. 7, muito grande. E 9, uma importância absoluta. Né? Opa. Peraí. Bem, então, vamos lá. Então, primeiro a gente começa com a matriz de decisão. Né? É o início da... Oi? Acho que o professor tem que silenciar todo mundo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. O pessoal entra e não tem que silenciar. Tá, já fui. Então, Obrigado. primeiro eu tenho que definir a minha matriz de decisão. Então, é o exemplo que eu dei lá do celular, né? A1, A2, A3, até a M. É como se fossem lá os celulares que eu coloquei. E C1, C2, C3, CN, os critérios, né? E aqui X1 e tal, os valores de cada alternativa para aquele determinado critério. Pois bem. Então, um exemplo, né, que eu dei lá, escolha de um smartphone. Então, a primeira etapa do problema, o que eu falei? Nós vamos aplicar o método HP para gerar os pesos, né? Então, eu tenho lá os critérios, vamos supor, eu tenho 4 critérios, ó. Custo, câmera, armazenamento, design. Então, eu faço uma matriz quadrada com os critérios, né? E aí, reparem que a diagonal principal da matriz tem que ser 1, porque eu estou comparando o critério com ele mesmo. Então, aqui nessa primeira parte, eu estou aplicando o método quê? AHP. Né? Estou aplicando o método AHP. Aí eu pergunto, Baldini, o quanto que o custo para você é mais importante que a câmera? Aí o Baldini, 4. Aí beleza. Reparem que se aqui é 4, obrigatoriamente aqui tem que ser 1/4. Não precisa nem perguntar para ele. Porque isso Thomas Saat chamava de axioma da reciprocidade. Né? Aí eu falo, Baldini, o quanto que o custo para você é mais importante que o armazenamento? Aí o Baldini, 5. Ok, então se aqui é 5, aqui tem que ser 1/5. Baldini, o quanto que o custo é mais importante que o design? Aí o Baldini, 7. Ok, então aqui é 1/7. Baldini, o quanto que a câmera é mais importante que o armazenamento? Aí o Baldini, 3. Então, isso aqui é 3, aqui tem que ser 1/3. O quanto que a câmera é mais importante que o design? Aí o Baldini, 5. Então aqui tem que ser 1/5. Baldini, o quanto que o armazenamento é mais importante que o design? Aí o Baldini, 3. Ok, então aqui tem que ser 1/3. Então, aí ele preencheu o que nós chamamos de matriz de ponderações, utilizando a escala fundamental de Saat. Ele não pode chutar qualquer número aqui não, tá, pessoal? Não é a Bangu, não. Então, aqui, escala fundamental
de SAAT. Então, isso aqui é aquela escala que eu mostrei para vocês, que vai de 1 a 9. Né? Não posso chutar 0, não posso chutar -4, não posso chutar 13. Tem que ser de 1 a 9, para usar o método HP. Tá? Aí, ok, baseado nessas ponderações que o Baldini deu, o método ele vai rodar aquelas equações e vai me dizer, olha, o custo tem um peso de 59,2%, a câmera 23,9%, o armazenamento 11,5% e o design 5,4%. Isso aqui era o que eu precisava para quê? Para colocar onde? Isso aqui No era Topsys. exatamente, isso aqui era o que era o que eu precisava, eram os pesos, né? O peso do custo, o peso da câmera, o peso do armazenamento e o peso do design, para eu colocar lá no método Topsys. Porque no método Topsys eu tenho que imputar os pesos de cada critério. E nem sempre o decisor ele se sente à vontade para fazer uma atribuição direta. Né? E aí, ó, eu preciso do valor da razão de consistência. O método HP ainda é bom nisso. Ó. Ele falou, olha, a consistência das tuas opiniões ó, foi de 7%. Ah, 7%, ok. Se for menor ou igual a 10%, está safo. Não pode passar de 10%. Né? Então, 7% quer dizer que essas opiniões foram consistentes. Né? Ok, apliquei então o método AHP. Aí, deixa eu apagar aqui, peraí. Cadê a canetinha? Agora eu me perdi aqui. Pois bem. Clear all. Ué. Não, estou apagando no lugar errado. Peraí. É aqui. Nananã. Aqui. Aqui, tá. Aí, beleza. Ok, já compreendemos como podemos obter os pesos mediante o método HP. Agora é o momento de entendermos o método Topsys para utilizarmos sua modelagem como forma de agregação dos dados da matriz de decisão. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos começar a falar. Então, o método HP morreu aí. Morreu no momento que eu consegui estabelecer os pesos dos critérios com uma razão de consistência menor do que 10%. Acabou o papel do HP aí. Agora eu venho para o método Topsys. Então, o método Topsys, ele quer dizer lá, né? Cadê? Peraí. Ele quer dizer técnica, ó, técnica para ordenação de preferências por similaridade a uma solução ideal. É exatamente o que ele faz, né? Ele imagina uma solução ideal e aí ele ordena a partir da similaridade das alternativas com essa solução ideal. É exatamente isso que o método faz. Então, é uma técnica de avaliação de performances de alternativas, através da similaridade da mesma com uma solução ideal. De acordo com essa técnica, a melhor alternativa é aquela mais próxima da solução ideal e mais distante da solução não ideal. Então, está aqui, ó, é isso aqui que a gente tem que guardar. Ó. De acordo com essa técnica, a melhor alternativa é aquela mais próxima da solução ideal e mais distante da solução não ideal. Tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu até aí? Podemos seguir? Por mim, sim. Então, vamos.
E aí vem a modelagem matemática do método TOPSIS, né? Então, nós temos aí, esse é o passo a passo do método TOPSIS. Aí você fala, rapaz, mas misericórdia, Senhor, salve a minha alma, né? Eu vou morrer? Eu vou morrer, eu vou me matar, eu vou, olha... Mas não tem nada demais. Parece complicado, mas eu estou dando um curso agora na Casa da Pesquisa Operacional, que eu estou ensinando o método TOPSIS, e ontem a gente acabou de calcular, eu fiz tudo na mão, e nós vimos todas essas equações passo a passo, uma por uma. Não tem mistério nenhum, né? Então, o primeiro passo, eu posso entender o método TOPSIS como um método com 7 passos, né? Então, o primeiro passo é definir a matriz de decisão, que nós ainda não definimos naquele exemplo do celular, né? Eu só defini os critérios e apliquei o método AHP. O segundo passo é normalizar a matriz de decisão. Então, eu vou pegar aqui, eu vou usar essa fórmula para normalização, né? Então, esse aqui é a normalização, isso aqui com isso aqui, né? A matriz de decisão normalizada. Esse aqui é o segundo passo. Eu vou normalizar cada item, né, da matriz de decisão, e aí eu vou obter a matriz de decisão normalizada. Ok. O terceiro passo é atribuir os pesos de cada critério. Então, está aqui o terceiro passo. O quarto passo é obter a matriz de decisão normalizada ponderada. Então, eu vou pegar essa matriz R e vou multiplicar pelos pesos para obter essa matriz P. Esse aqui é o quarto passo, né? O quinto passo, eu tenho que dizer para o método, né, quem é o A mais e quem é o A menos. Ou seja, né, eu vou dizer quem é a alternativa ideal e quem é a alternativa anti-ideal. Esse aqui é o quinto passo. Isso eu vou dizer como? Dizendo se o critério é monotônico de custo ou de benefício, tá? O sexto passo é o cálculo das distâncias euclidianas, para ver o tamanho de cada vetor, para eu comparar naquela régua que eu falei para vocês, né? Eu vou fazer uma régua aqui com A menos e A mais, e aí eu vou medir o tamanho de cada vetor para ver o tamanho dele aqui nessa régua, né? É para isso que a gente realiza aqui o cálculo dessas distâncias euclidianas. E no final eu tenho que calcular o valor do QSI. É o QSI que vai me dizer o quão perto uma alternativa está de A mais e, ao mesmo tempo, longe de A menos. Então, esse é o passo a passo do método TOPSIS. Vamos lá. Vou detalhar aqui um pouco mais. Então, a matriz de decisão D, depois de preenchida, necessita ser normalizada, que é a matriz R, e isso permite a comparação entre os critérios. Para normalizar, basta fazer o RJ, é o elemento x e j dividido pelo somatório de x e j ao quadrado. E aí depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar a matriz normalizada, né, e vou multiplicar pelos respectivos pesos dos critérios. E aí eu vou dizer, né, vou dizer qual é o critério que é monotônico de custo e o monotônico de benefício. Para quê? Para poder estabelecer a minha alternativa ideal A mais e a anti-ideal A menos.
Onde? O que ele diz aqui? Eu vou ter um P+, o meu P+, né, daqui da alternativa ideal, eu vou pegar o valor máximo se o critério é de benefício e vou pegar o valor mínimo se o critério for de custo. Como o exemplo lá que eu dei de celular, né? Como o critério era de custo, o a mais eu pegava quem? O menor valor, R$ 1.500. E o a menos eu pegava quem? O maior valor. Né? Então, aí a gente tem que inverter a lógica. Já falei. E aí nós vamos calcular as distâncias euclidianas. Né? Isso aí. E aí tem uma pegadinha do malandro, olha só. E aí né? Muito bom, professor. Essa é muito boa. Tem uma pegadinha do malandro aí, ó. Vamos ver a pegadinha do malandro. Aí você fala assim para mim, professor, veja bem, o senhor disse que o senhor vai pegar a mais e a menos aqui e a mais, para fazer uma espécie de uma escala, né, de uma régua. Aí o senhor vai pegar cada alternativa e usar aquela fórmula do módulo do vetor para ver o tamanho do vetor. Aí o senhor vê aqui, o meu vetor V1 deu aqui, V1, módulo D. O meu vetor V2 deu aqui, módulo de V2, ok. Né? Ora, espera aí. Se o meu vetor estiver mais próximo de A+, automaticamente ele está mais longe de A-. Mais próximo de A+, quer dizer que ele está mais longe de A-. Isso é verdade ou é mentira? O que vocês acham? E aí? Depende. Pois é, isso é uma meia-verdade, né? Isso é uma meia-verdade. Isso é uma verdade se nós estivermos lidando com R1. No R1, isso é uma verdade. Mais próximo de A+, estará mais longe de A-. No R2, isso já não é mais verdade. Olha só, vamos ver o exemplo aqui, ó. Então, tem aqui a alternativa, 2 critérios, ó, C1 e C2, e 2 alternativas, a anti-ideal, ó, A-, e aqui a ideal, A+. Né? A+ e A-. Qual é a alternativa? Aí eu tenho aqui as alternativas, ó, A, B, C, D e E. Qual é a alternativa que está mais próximo de A+? O que vocês acham? Seria o C. C de casa. C de casa é quem está mais próximo de A+. Esse aqui. Uhum. Mais próximo. E qual é a alternativa que está mais longe de A-? O D. É o D de dado. Essa está mais longe. Mais longe de A-. E essa aqui está mais próxima de A+. E aí, o que é melhor? Está longe de A- ou perto de A+? Qual das duas é melhor? Essa é a grande pergunta, né, professor? Essa é a grande pergunta, exatamente. Eu não tenho como responder essa pergunta. Eu só tenho como responder essa pergunta calculando o valor daquele que se, né? O que se ele serve exatamente para isso, ó. O que se eu vou fazer DI menos dividido por DI mais DI menos. Vamos entender o valor do que se, né?
esse índice de proximidade relativa? Vamos entender. Então, vamos supor, tenho a minha escala lá, A- e A+, né? Se eu me aproximar, se eu tenho um vetor aqui, eu me aproximar do A+, o que acontece com a distância do meu vetor até o A+? Essa distância aumenta ou diminui? Se eu aumentar esse vetor? Se você aumentar o vetor a menos, ele diminui o a mais, né? Ele diminui essa distância aqui, o D+, Uhum, certo? O D+, uhum, ele diminui. Então, se eu for aumentando indefinidamente esse vetor, o meu D+, ele tende a quanto? a zero. O meu D+, ele tende a zero. E aí, se o meu vetor ficar grandão, encostar lá no A+, eu vou ter o quê? O D- vai ser o vetor todo, certo? Uhum, Então, eu vou ficar com D- sobre D-. E aí, o meu psi vai dar quanto? um. 1. Isso é bom ou Sim. ruim? Isto é bom. É bom, porque eu estou tocando lá na melhor alternativa, no A+. Uhum, Então, quanto mais próximo de 1, o psi, melhor é a alternativa. Cada alternativa vai ter um valor de psi. Se eu tiver 3 alternativas, eu vou ter o psi 1, psi 2 e psi 3. Né? que Agora, legal. deu para entender aí, Baldini? Não, é isso que eu tô. Tá muito legal. É porque às vezes a gente decora, né, as fórmulas e não adianta a gente decorar, né? E entender o funcionamento, né? O do O porquê funcionamento daquilo, né? interno do método, né? Uhum, Agora, vamos imaginar o movimento contrário, né? Eu tenho aqui A menos, aqui A mais. Aí o meu vetor contrário, ele vai diminuindo, vai ficando pequenininho, né? Aí eu tenho aqui, essa minha distância aqui é o D+, e essa minha distância aqui é o D-, né? Eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo D-, até o que vai acontecer? O D+, vai ficar grande ou pequeno? vai ficar grande. Vai ficar grande. O meu D+, vai ficar isso aqui tudo. E o meu D-, vai acontecer o quê? Vai ser zero. Vai tender a zero. E o resultado do psi vai dar quanto? Zero. Zero. Então, quanto mais o Ah, psi, quanto mais próximo de 1, melhor é a alternativa. Quanto mais próximo de zero, pior é a alternativa. que legal. É esse cálculo do psi que resolve o problema da pegadinha do malandro, né? Qual que Uhum. é o melhor está, né? É essa proximidade relativa que vai me dizer se vale mais a pena estar próximo de A mais ou longe de A menos. Tá? Que legal. Pois bem, então vamos lá. Então, resolvemos aí a pegadinha do malandro. O último passo é fazer o ranking das alternativas baseada no vetor psi. As melhores alternativas são aquelas com os maiores valores de psi, que nunca vai passar de 1, e devem ser escolhidas, pois estão mais próximas da ideal. Então, vamos voltar para o nosso caso, né? Dando continuidade ao estudo de caso lá dos celulares, nós já tínhamos aplicado a HP para descobrir o peso dos critérios, vocês lembram? Né? Eu tinha lá custo, lá bateria, câmera e design, né? E aí nós aplicamos o método HP com a escala fundamental de Saat para obtermos os pesos dos critérios. Agora nós vamos continuar. Ó. Agora, ó, aqui, lembrando que os pesos dos critérios já foi obtido por meio do método HP. Então, isso aqui nós já tínhamos feito, né? Peso dos critérios. Tá? Agora eu vou partir para a matriz de decisão. Isso aqui a gente ainda não tinha preenchido, né? A matriz de decisão. Então, vou lá, vou colocar lá. iPhone, Samsung, LG, custo, câmera, armazenamento, design.
E aí eu vou fazer uma pesquisa, né? Isso aqui não depende da minha opinião, é o preço do celular, né? 3.000, 1.800, 1.500. Câmera, a mesma coisa. Armazenamento, a mesma coisa. E o design, reparem que de propósito eu misturei, né? Eu coloquei aqui variáveis quantitativas, né? O custo é quantitativo. A câmera é quantitativo. O armazenamento é quantitativo. Aí, de propósito, eu coloquei aqui uma variável qualitativa, para mostrar que a gente pode misturar, né? Ou seja, eu peguei aqui uma escala Likert de 5 pontos, né? Então, uma escala Likert lá, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí o design aqui, regular, o 3, né? Bom, muito bom, né? Ruim, muito ruim. Então, uma escala qualitativa, uma escala Likert de 5 pontos. E aí a pessoa olha os 3 celulares e dá a nota que ela achar mais adequada. Então, eu posso misturar. Pois bem. Então, aí vem o processo de normalização. O que o HP TOPSIS 2N faz? O TOPSIS, a normalização orgânica dele é essa aqui, né? Essa é a normalização do TOPSIS. É o AIJ dividido pela raiz quadrada do somatório ao quadrado, né? Essa já é a normalização natural dele. E aí, qual foi a sacada que o professor Simões teve? Usar essa outra normalização para poder comparar os resultados das duas normalizações, né? Então, essa aqui é uma nova normalização dentro do método TOPSIS, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira normalização, né? A normalização natural lá do método TOPSIS. Aplicando essa normalização, eu obtenho esses resultados, né? Vou fazer uma aqui só para vocês acompanharem a dinâmica da coisa. Então, aqui, por exemplo, ó, eu gosto de sempre mostrar o cálculo que eu acho que é importante, né? Então, aqui, se eu quiser calcular, vamos supor, como é que saiu esse valor aqui? Esse valor aqui saiu o seguinte, ó, o R11 vai ser igual ao quê? O A11 dividido pela raiz quadrada do somatório, né? Do A, eu vou pegar todo mundo da primeira coluna, né? Então, é da coluna 1. Então, I... Peraí que eu botei errado aqui. Não. Então, eu vou pegar da linha I, todas as linhas I, da coluna 1, né? Com J de 1 até 3. Não, com J não, com I. Com I, de 1 até 3. São as 3 linhas, né? Então, vai ser 3.000, ó, esse 3.000 aqui. Faltou elevar ao quadrado, professor. Ah, é o quadrado, tem razão, obrigado. Então, vai dar 3.000 dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados de todo mundo dessa coluna. Então, 3.000 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, mais 1.500 ao quadrado. Então, vai ficar 3.000 sobre raiz 3.000 ao quadrado, vai dar casa para caramba, cara. 3 ao quadrado, 9 com 6 zeros. Né? O outro vai dar quanto? 18 ao quadrado? Eu já fui melhor nisso, hoje em dia eu já não sei mais fazer.
Vai dar Quadrado é 200. 3.240. 3.240.000. Como é que é? 3, nossa, deixa eu ver aqui. 3 milhões 1.800 vezes 240.000. 1.800. Isso. 3.240.000 e outro vai dar 2.250.000. 3.240.000. Mil, E o outro vai dar quanto? mais 225, 2, né? isso, 2.250. 000. 1.000, né? Isso, 2, 3. Não, tá faltando um zero, não tá não? isso, mais um zero. Aham. Mais um zero. Isso. Beleza. Então vai dar 3.000. Quanto é que dá essa Divi- soma aqui? Divididos por 3.806,57. 3 Aqui, mil, 3.000. isso, 3.806, 3.806,57. 5,7. Uhum. Né? E aí vai ficar Total, 3.000 dividido por 3.806,57. Então daí vai dar bate o lá, bateu certinho. 0,7881, isso mesmo. 7.881. Olha lá. Uhum. Bateu certinho. Quer dizer, vocês observem, né, que isso eu fiz uma conta para uma célula só, né? Imagina fazer essa conta para todo mundo. E imagina fazer essa conta para uma matriz igual a que eu falei lá da Marinha, com 215 critérios. Meu Né? senhor. Então, vai dar um trabalhinho, né? Uhum. Ok. Então, mostrei aqui como é que se faz a conta. Aí, a mesma coisa... Aí, então, vai vir a matriz ponderada. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar... Acompanhe só o raciocínio. Então, tem a matriz normalizada, depois vai vir a matriz normalizada ponderada, ou seja, eu vou pegar o peso do custo e vou multiplicar aqui o valor do custo. Aí vou obter esse valor aqui. 0,59 vezes esse aqui. Né? Lembra que ele diz lá que a matriz P, matriz ponderada, é igual a matriz R vezes o W? Né? Uma das equações que eu mostrei é isso. Ele está pegando a matriz já normalizada, que é essa aqui, a matriz R, e está multiplicando pelos pesos de cada critério. Né? Então, 0,59 vezes 0,78, 0,46. 0,59 vezes 0,47, 0,27. 0,59 vezes 0,39, 0,2332. Aí aqui é a mesma coisa, a câmera, ó, 239 vezes 5767. Aí dá esse aqui. Esse aqui vezes esse aqui. Aí dá esse aqui. Esse aqui vezes esse aqui. Aí dá esse aqui. Aqui é a mesma coisa, armazenamento. Esse aqui vezes esse aqui. Aí dá esse aqui. Esse aqui vezes esse aqui. Dá esse aqui. 0,115 vezes... Opa. Opa, tá perdendo aqui. Aí dá esse aqui. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Esse vezes esse primeiro, dá esse aqui. Esse vezes esse primeiro, esse segundo, dá esse aqui. E vezes a terceira, dá esse aqui. Todo mundo entendeu até aí? Ou seja, eu só multipliquei o peso de cada critério lá pela coluna do respectivo critério. Só isso. Foi a Uhum. matriz normalizada, ponderada. Né? Nada demais. Ok. Aí, o que eu tenho que fazer no método Topsis? Eu tenho que dizer quem é o a mais e quem é o a menos. Então, como aqui é um critério monotônico de custo, quanto maior, pior. E quanto menor, melhor. Então, se eu tenho celular
que o custo é 4,6, 27 e 23, quem é o melhor? 23. Eu quero o valor mínimo. E o pior é o valor máximo, 4,664. Câmera, eu quero a maior câmera. Então, a melhor é o 0,17. E a pior é o 0,09. Armazenamento, eu quero o maior armazenamento, né? 0,05, 0,02, 0,10, o melhor é o 0,10. E o pior é o 0,02. Design, eu quero o maior design, né? Então, 0,038 e o menor, o a menos 0,0228. Então, beleza, já resolvi, né? Não sei se vocês se lembram, esse já era o quinto passo, né? Esse aqui já era o quinto passo do TOPSIS. Aí vem o sexto passo, que é o cálculo das distâncias. Quinto, não, acho que aqui era o quarto, né? Se eu não me engano. O quinto, que é o cálculo das distâncias, e o sexto, o cálculo do QC, né? É isso mesmo. Então, aqui o quarto passo. Então, agora o quinto passo é o cálculo das distâncias, ó. Quinto passo. Então, calculando as distâncias, calculei lá o D+, iPhone, Samsung, LG, e calculei o D-, né? E aí, qual era a pegadinha do malandro? A pegadinha do malandro era o seguinte, né? Ah, professor, é só eu olhar aqui o D+. Quem tiver a menor distância, né? Quem tiver o menor D+, quer dizer que está mais próximo da alternativa A+, é o vencedor, né? E aí, nesse caso, seria o LG. Mas acontece que nós vimos lá a questão da pegadinha do malandro, né? Não basta ele estar perto de A+, ao mesmo tempo ele precisa estar longe de A-, né? Por acaso, nesse exemplo, vocês observam o seguinte, que realmente ele vai ganhar de lavada. Por quê? Porque além de estar ser a alternativa que está mais perto de A+, ela também é a que está mais longe de A-. Então, ela realmente vai ganhar de lavada das outras, né? Então, aqui é o cálculo do QC, né? Para normalização 1, é o cálculo lá do QC, QC1, QC2, QC3. E aí, é só fazer uma ordenação, né? O maior QC é o 0,94, é a primeira alternativa. O segundo maior, o 0,599, segunda melhor classificação, e o pior, 0,19. Então, nesse caso, o LG é o melhor telefone, né? Bem, o método TOPSIS tradicional pararia aí, né? Ele já utilizou a normalização dele, né, orgânica dele, que é essa que nós vimos, né, aqui, né? Essa aqui é a normalização dele, né? E aí o método TOPSIS tradicional, ele já pararia o trabalho dele aí. Só que aí não, agora nós vamos fazer tudo de novo, mas com uma nova normalização, ó. Agora a normalização é essa aqui. Então, vou pegar lá, ó, vamos dar um exemplo. Então, vou pegar aqui o R11. Então, vai ser, estou pegando essa coluna aqui, ó, né? Então, vou pegar lá o 3.000. Então, vai dar o A e J, que é o 3.000, menos o valor mínimo, que é o 1.500, dividido pelo máximo, que é 3.000, menos o mínimo, que é 1.500. Então, vai dar 1, né? Se eu pegar o R, segunda linha, primeira coluna, o 1.800. Aqui. Então, vai dar 1.800, é o A e J, menos o valor mínimo, que é 1.500, dividido pelo máximo, que é 3.000, menos o mínimo, que é 1.500. Então, vai dar quanto? Vai dar 300 no numerador e embaixo vai dar
1.500, né? Então, aqui cortou, por 3 dá 1, por 3 dá 5, 0,2. E assim vai, né? O 1.500 vai dar 0, porque vai ficar 1.500 e 1.500 no o R31 vai dar 0. Por quê? Porque no numerador eu vou ficar AIJ, 1.500, menos o mínimo, 1.500. 1.500 menos 1.500 vai zerar, né? Então, olha lá, ó, certinho, né? Todo mundo entendeu essa normalização? Uhum. Então, beleza. Então, vou apagar aqui. E aí a mesma coisa. A matriz, então, aqui está a matriz normalizada, em azul. Depois eu tenho que multiplicar por aqueles pesos lá do AHP. Eu não posso esquecer deles, né? Esses pesos aqui vieram lá do AHP. E aí eu vou multiplicar todo mundo, né? Eu vou botar aqui, ó, 0,592, 0,239, 0,115, 0,054 e vou multiplicar todo mundo, ó. 0,592 vezes 1 dá, olha ele aqui, 0,592. 0,592 vezes 0,2, 0,118. 0,592 vezes 0, 0. 0,239 vezes esse camarada aqui, 137. Vezes 0, 0. Vezes 1, 0,239. E assim sucessivamente. Tudo bem até aí? Uhum. Muito bem. E aí, novamente, eu tenho que dizer quem é o A mais e o A menos. Então, aqui eu tenho a matriz ponderada. Quem é o A mais? No custo, o A mais é o menor valor, então 0. Na câmera, é o maior valor. No armazenamento, maior valor. No design, maior valor. E o A menos? No custo, é o maior valor, é o telefone mais caro. Na câmera, é o menor valor, o menor é o menor, para fazer aquela escala, não range. Então, aí eu vou calcular as distâncias, D+, iPhone, Samsung e LG, e D-, né? Então, esse aqui era o quarto passo, né? Quarto passo. Esse aqui era o terceiro passo, né? A matriz ponderada, matriz normalizada ponderada. E aqui é o quinto passo, cálculos das distâncias. E aí, novamente, não adianta eu só olhar D+, D-. Eu tenho que fazer o cálculo do QSI, né? Ó. Então, aqui o QSI1, QSI2, QSI3. Né? Como é que eu faço o cálculo do QSI? Ó? Do outro eu esqueci de mostrar, vou mostrar aqui. Então, o QSI1, eu vou pegar, ó, o valor, o D-, que é 0,1549, e vou dividir pela soma de D+, mais D-. Então, 0,5956 mais 0,1549. Vê aí quanto é que vai dar. Vai dar... Só um pouquinho, professor. O denominador vai dar 5,956 mais 15,49. Vai dar 0,7505. Em cima, 0,1549. Aí, 0,1549 dividido por 0,7505, deu lá 0,02064. 64. Está ele aqui, ó. Todo mundo entendeu como é que calcula o QSI? Uhum. Então, beleza. Reparem que a ordenação foi a mesma. Os valores da pontuação mudaram. O outro, se eu não me engano, era 0,94. Agora mudou para 0,919. Né?
Claro que vai mudar. Eu mudei a normalização, é óbvio que vai mudar os valores. Mas, embora os valores tenham mudado, a ordenação mudou? Não mudou. Então, quer dizer que eu tenho um apoio à decisão muito mais consistente. Né? E é esse o propósito do método. Então, eu posso utilizar esse método tanto em decisões de nível operacional, quanto tático, quanto estratégico. Né? Posso utilizar em todo tipo de problema que envolva múltiplos critérios, né? E múltiplas alternativas. Então, por exemplo, ó, esse trabalho aí foi um orientando meu lá da faculdade, ó. Ele é lá do Exército e ele trouxe esse problema para a gente, foi o TCC dele, que depois virou um artigo e nós publicamos esse artigo. Então, a aquisição de uma viatura blindada multitarefa leve sobre rodas para o Exército Brasileiro por meio do método híbrido HP TOPS 2N. Né? Havia aí algumas... O Exército estava decidindo se comprava Iveco, ou, né? E aí nós aplicamos lá o método. Esse outro foi apresentado no Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha. Foi um outro artigo, ó, aplicação no método híbrido HP TOPS 2N para ordenação da execução de furos de alívio em revestimentos de poço de petróleo sob risco de colapso. Então, vocês vejam que é uma decisão totalmente estratégica, né, da Petrobras, né? Aonde que eu vou furar, né? Onde que eu vou fazer os furos de alívio, né? Então, e um problema totalmente diferente do outro, né? O outro problema foi escolher uma viatura blindada para o Exército e aqui foi fazer furo de alívio em poço de petróleo. E todos esses são casos reais, tá? Com dados reais. Então, assim, não é blá, 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 não é historinha. Ah, isso aí só funciona lá na faculdade. Isso aí na prática não funciona. Não tem esse discurso, né? Realmente o método foi utilizado e se chegou a um apoio à decisão. Ó, esse aí, ó, aplicação do método híbrido HP TOPS 2N para a seleção de um helicóptero de ataque a ser adquirido pela Marinha, lá para os fuzileiros navais. Esse, inclusive, quem fez parte desse estudo foi o professor Luiz Paulo Fávero, né? Que é uma lenda aí da pesquisa operacional no Brasil, né? Então, ele fez parte aqui autor de vários livros, né? Manual de análise de dados. O Manual de análise de dados tem a sua versão Inclusive, também. o livro dele está aqui do meu lado. Como é que é? Inclusive, o livro dele está aqui do meu lado. Pois é, então. É o professor Fávero, né? Que é um dos maiores nomes aí do Brasil, de pesquisa operacional, né? Professor da USP. Então, vamos lá, recapitulando, né? Então, o que eu preciso saber para aplicar o método HP TOPS 2N? Eu preciso conhecer essas equações do método HP, eu preciso conhecer as equações do método TOPSIS e eu preciso conhecer os 4 tipos de normalização. Aí você fica desesperado, né? Professor, pelo amor de Deus, Lúcio, como é que eu vou fazer isso tudo numa matriz, né? Mas aí o professor Baldini vai entrar agora, vai mostrar uma planilha super elegante. Super falgoceira, né? Super elegante, que vai realizar todos esses cálculos como um passe de mágica. Né? Então, vamos lá, eu vou descompartilhar aqui para que o professor Baldini possa dar o seu show aí com a sua planilha.
Opa, imagina. Muito obrigado, professor. Não sei se vocês já estão visualizando já minha tela. Deixa eu aqui, share. Aí. Share one. Aqui. Isso. Professor, qualquer coisa. Opa. Estão vendo minha tela? Sim, Tá. beleza. Então, vamos lá. Pessoal, eu desenvolvi junto com o professor Marcos, né, dos Santos, professor doutor Marcos dos Santos, né, toda essa planilha aqui da HP Top Sys 2NE, ela tá o VBA todo desenvolvido, só que nem o professor Marcos, né, seria legal a gente mostrar o passo a passo, né, como é que a gente cria, né, toda essa parte da normalização. Isso foi um problema, né, que eu tive ao longo do entendimento desse método, né, como é que a gente faz todo o passo a passo. Então aqui eu deixei tudo pronto, já deixei o custo câmera, armazenamento e design aqui, o mesmo exemplo que o professor usou ali. Então, que nem aqui. Então, se a gente colocou lá o custo de câmera é 4, o inverso, né? 1 sobre aquela nota mencionada, ele está ali, já fiz tudo automático ali, já deixei pronto na planilha de todo mundo. Só que nesse caso, nesse método, o HP Topsys 2N, ele utiliza a média geométrica. Então, a gente já pode estar utilizando isso já no Excel, né? Vou até aumentar um pouco o zoom aqui, se vocês tiverem dificuldade de visualização aqui. Então, ele usa a forma da média geométrica, média ponto geométrica. Também pode utilizar em inglês também, qual tiver Excel que vocês tiverem ali. E é feita a soma também de todos os valores da primeira parte do HP aqui. E daí, para a gente normalizar, o que a gente faz para a normalização dessa parte aqui? E aí, que também foi outra dúvida que a gente teve muito grande, seria o seguinte: como é que eu consigo, da minha média geométrica dos meus valores imputados aqui, eu tenho a normalização? Então, a gente vai pegar o valor da média geométrica dividido por ele mesmo, pela soma deles mesmos, né? Então, ele sai o valor que o professor mostrou ali para a gente, né, 0,59, esse peso, né, que seria o meu W1, W2 aqui, W3, W4. Então, a gente vai guardar esses pesos e vamos colocar nessa escala de SAT aqui, toda na tabela de SAT ali do que? Onde tiver, no primeiro, antes, né, recapitulando, né, nós vamos calcular o lambda seria o que? A gente multiplicar todos os elementos, né, dos meus critérios versus os meus pesos e vai me dar o lambda aqui, que é o 4,1. Então, a gente analisa o seguinte: onde está o 4,1? O 4,1 ele está aqui, ó, entre o 4 e o 5, eu vou pegar um 9. Então, a gente vai utilizar a função aqui do índice Corresp para resultar lá para nós o número 0,9 ali. A gente vai fazer o cálculo da taxa de consistência, já está todo passo a passo ali para vocês também. Seria pegar o lambda menos meu número de critérios sobre o número de critérios menos 1. A gente faz o cálculo da minha taxa de consistência, seria o índice de consistência dividido pelo meu índice de consistência médio. Então, ele já me deu um ótimo aqui, que se for abaixo de 10%, ele é considerado ótimo as minhas avaliações iniciais do HP aqui. Essa é a parte que o HP nos resulta, né? Então, feito isso, então, temos nossos pesos aqui da HP, temos também a nossa taxa de consistência com o meu valor ótimo ali, abaixo de 10%. Aí nós vamos para o nosso TOPSYS aqui. Então, mesmos dados que o professor passou. Então, eu quero minimizar o custo, quero maximizar a câmera, maximizar o armazenamento e maximizar o design também. Então, primeiramente, a gente vai colocar todos os valores, eu vou normalizar ela. Então, igual o mesmo cálculo que o professor mostrou na mão ali, agora no Excel. Então, a gente está pegando o meu valor e o AI divididos pela soma da potência ao quadrado, né? Então, a soma dos valores ao quadrado e dividido aqui por 0,5, que seria minha raiz, né? Então, eu consigo fazer a normalização de todos os valores ali para a gente, tudo automático nesse caso aqui, já faz tudo bonitinho. E daí agora eu vou ponderar ela, né? Então, seria a primeira matriz normalizada ponderada. Então, eu vou pegar meu valor vezes o peso 1 ali para a gente, que seria o peso do custo. Então, a mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar o primeiro valor, vou pegar sempre o custo, o peso do custo. Então, o peso do custo, que o professor também demonstrou. A mesma coisa para a câmera e a mesma coisa para os demais aqui. E daí, o que eu fiz? Já fiz direto a normalização 2. Eu falei assim, não, então, como eu fiz a primeira normalização, eu vou fazer a minha segunda normalização com outro método, que seria o valor dividido pelo mínimo deles sobre o máximo menos o mínimo. Ele vai fazer também toda a normalização ali para a gente, tudo dinâmico, aqui no Excel. E também a mesma coisa, eu pego o meu valor da normalização multiplicado
pelo meu peso ali para gente. Ele vai deixar também de maneira elegante, né, professor? E daí, feito isso, vamos guardar essas duas normalizações que nós vamos lá para o nosso TOPSIS. Tanto que eu deixei aqui o TOPSIS, a primeira normalização, eu coloquei todos os valores ali, a nossa matriz de peso aqui em cima, ele vai achar qual que é o maior, qual que é o melhor, valor menor, melhor e o pior, e vai fazer o meu cálculo de similaridade. Daí eu volto aqui no nosso cálculo de similaridade, e o segundo também, mesma coisa, jogo meus valores normalizados, a gente vai achar o melhor e o pior, também vai fazer o cálculo de similaridade e vai dar aqui a resposta aqui para a gente que o melhor seria o LG, que os dois bateram nas duas normalizações. Mas você vai perguntar, tá, mas às vezes eu tenho mais valores, aqui está tudo, a forma está travada, está fixada, né? Então, é aí que a gente desenvolveu todo um VBA por trás. Então, vou replicar a mesma coisa aqui para a gente, vou só colocar os nossos valores ali, que o professor passou, passo a passo. Então, eu vou colocar falta 3 aqui. Então, você pode estar escolhendo mais critérios, 5 critérios, né? Você pode criar a tabela com 5 critérios. Quantos critérios você achar adequado para a tua necessidade? Então, o Excel já faz tudo isso automático para você. Eu pensei em deixar isso automático, professor, mas ia ficar um pouco complexo demais. Acho que daí eu pensei, não, vou direto para o VBA, que o cálculo é mais simples, né? Então, ele processa HP aqui, então ele já me dá o lambda, o IC, né, o índice de consistência, taxa de coerência, taxa de consistência, perdão. E a situação ótima, já faz todo aquele cálculo, só que por VBA, já faz o cálculo da média geométrica. Essa foi uma discussão no grupo nosso lá, de pesquisa operacional do mestrado, que se era média harmônica, se era média linear, média ponderada ou média geométrica. E realmente a gente viu lá no artigo mesmo, o original é média geométrica. Eu falei, não, agora estou mais tranquilo, estou mais sossegado. Então, é média geométrica mesmo, ele faz o cálculo de normalização, isso, eu levei algumas semanas até entender o porquê desse cálculo, é porque o autor pediu, né? E agora nós vamos para a segunda parte, que seria o processamento do TOPSIS aqui. Então, eu vou pegar aqui todos os meus valores que a gente utilizou, vou até colocar aqui o iPhone, Samsung e LG, vou colar aqui para a gente, e vou colar transposto ali também. Então, eu vou colar especial, valores transposto, para a gente analisar. Opa, faltou 4, não, perdão. Na verdade, seria a parte de cima ali. Então, seria custo, câmera, armazenamento e design. Então, só vou colocar aqui, só para deixar bonitinho, para a gente estar elencando aqui. Então, eu vou colocar valores transposto também e fechou. Nesse caso, a gente quer minimização do meu custo. Então, eu quero minimizar o meu custo, quero maximizar a câmera, maximizar o armazenamento e maximizar o design. E é só clicar nesse segundo botão, que seria o TOPSIS 2N, ele já cria tudo automático, então se você tiver mais, a tua matriz for maior, ele já joga para o lado, já faz todos os cálculos corretamente e vai me dar meu valor final aqui para a gente. Aqui. Então, escolhendo que o melhor seria o LG. Só vou pintar aqui bonitinho, depois se vocês quiserem tá pintando outra cor também, ele apaga, cria tudo de novo para você. Tem todo aqui as matrizes criadas, aqui tudo por VBA, para você realmente tomar a melhor decisão com os dois critérios das duas normalizações que o professor explicou. Então, se você quiser, eu até deixei a função aqui, a fórmula aqui para vocês verem, que é a mesma fórmula ali, tanto da primeira normalização, da segunda normalização, e a primeira ponderação que ele já deixa toda a fórmula já para vocês, de onde ele está puxando, como que você pode rastrear as fórmulas. Só essa parte final aqui, que é da normalização, você pode entrar aqui e ver como é que eu fiz a conta. Dá para ver que é um pouquinho complexa, não é tão simples de entendimento no primeiro momento. A gente pensa, nossa, vou fazer a conta na mão, e o Excel já faz isso automático, tudo dinâmico. Se você quiser entender tudo passo a passo, como a gente fez a conta, que nem o professor falou, né? Meu Deus, eu vou morrer, né? Mas aqui já está tudo pronto, mas se você quiser estudar mais ainda, quiser aprender mais também, tem todo o cálculo desenvolvido ali, que seria os quadrados das raízes ali, elevado ao quadrado. Professor, acredito que é isso, bem simples. Então, depois a gente explicou tudo, né? A gente entendeu o procedimento, entendeu o funcionamento do processo. Aí fica muito mais fácil agora a gente só jogar os valores, ele sai todas as respostas automáticas e já dá toda a validação ali para a gente. Se você quiser zerar também, só clicar aqui na criação de tabela. Então, vou colocar, vamos por 5 critérios, quero 4 alternativas. Então, ele já cria a tabela, você pode colocar os valores que você achar mais adequado. Vou fazer uma simulação aqui de outros valores, só para a gente visualizar aqui. Vou colocar 1, 3, 2, 1,
4 aqui. Então, já vou clicar no processo HP. Olha lá, nesse caso, nessa configuração, ele não teve viés no processo. Então, eu tenho que mudar meus valores e estar utilizando outros parâmetros para a gente estar iniciando o HP. Então, ele já faz essa validação, professor, né, antes de a gente começar o processo, o HP ele faz isso, ele trava, né? Então, se tiver um índice maior do que 20%, então as nossas correlações ali na primeira parte da tabela do HP já nem passa para os restantes das outras outras condições, né? Então, só mudar ali novamente para 4 e 3, nesse caso aqui, ele já cria tudo automático e se quiser só jogar ali novamente, então só joga ali os valores. O legal é que você pode só colocar na matriz superior, que a matriz inferior é o cálculo do valor invertido, né? Então é só clicar lá processo HP, ele já cria tudo automático e deixa tudo pronto na segunda parte do TOPSIS. Legal, professor? Não sei se o professor gostou. Não sei se, né? Agora tá mais fácil, tá mais elegante, né, professor? Mais elegante. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma curiosidade. Alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, também como é que foi feito todo o cálculo, é só clicar lá em desenvolvedor, Visual Basic, tem todo o cálculo lá de floreio, tem todo o principal, aqui, todo passo a passo de como é que eu criei todo o detalhe, montar tabela TOPSIS, ótimo ali, tem todo o cálculo ali, todo dinâmico, multidinâmico, na verdade, né, que eu deixei ele bem legal, para que na hora que você jogasse mais colunas ou menos colunas, ele se adaptaria, ele faria todo o processo dinâmico para quem necessitar. Né? Deu para entender aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Tá tudo bem? De como faz o cálculo, de como, né? Entendeu o passo a passo do método? É o que eu falei, né? O nosso objetivo não é mostrar uma planilha, mostrar um software e que vocês só sejam capazes de apertar botão. Não é isso, né? Sim, sim. É por isso que uma planilha é um recurso para facilitar, né? É uma ferramenta. Esse é o objetivo, né? Mas é preciso, então, essas duas coisas sempre têm que caminhar lado a lado. Como eu disse, são duas faces da mesma moeda. Eu preciso dominar uma ferramenta computacional, porque senão a minha capacidade de resolver problemas reais fica muito reduzida, porque eu pego uma matriz de 300 colunas, como é que eu vou fazer? Né? Não dá para fazer na mão. Então, eu preciso ter uma ferramenta para me dar esse suporte. Né? Uhum. Mas eu preciso também conhecer com que fórmulas que eu estou trabalhando, qual é o objetivo de cada fórmula, o que é uma normalização, para que eu normalizo, qual é a diferença de uma normalização para outra. Então, eu preciso realmente conhecer esses detalhes. Né? É claro que para uma aplicação simples e eventual, né? Estou com uma dúvida aqui na minha empresa, né? Qual é o ERP que a gente vai comprar? Qual é o... precisa de uma empilhadeira nova, vamos aplicar. É claro que para uma aplicação mais simples e mais pontual, basta a gente pegar lá a planilha do Baldini, entra com os dados e ela já vai te dar tudo pronto. Né? Mas se a gente falar aí de uma pesquisa científica, quem quiser escrever um artigo, quem estiver fazendo uma dissertação, aí o negócio já é mais... Né? Aí eu preciso conhecer com um pouquinho mais de profundidade. Tá? Então é isso. Descompartilha aí, Baldini, só para eu... Opa, perdão, professor. Deixa eu ver aqui. Foi. Deixa eu botar aqui, que eu gosto de falar olhando para o pessoal. E aí? Jonatas está aí. Entendeu tudo, Jonatas? Entendeu passo a passo? Com certeza. Foi? Tá aqui para massificar, né? Esse aí tu tem que estar comendo com farinha. Esse aí vai ser a dissertação lá no INE, né? Eu estou aqui com o computador aberto, olhando o meu e olhando de vocês, para ver se... Tá batendo... E aí, Leandro, como é que foi? Entendeu, não entendeu? Se perdeu?
Professor, para início, eu entendi, mas vou rever depois o vídeo, quando o senhor postar, para com mais calma, anotar. Beleza. E aí, Marcos, meu xará, Marcos Ribeiro, como é que foi? Muito top mesmo, gostei da própria aula, né? Já fiz aquela aposta lá no começo, né? Que não iria ser 1 hora, né? Fechou exatamente 2 horas, tô olhando aqui. Mas olha, foi muito bom. Teve alguns momentos que dei aquela piscada, pulou, mas como eu já estava com a planilha do Baldini, já estava fazendo umas colinhas aqui, e aí eu consegui retomar o próprio conteúdo ali. Achei top aqui, eu já comecei a pensar em muitas soluções que podem acontecer no dia a dia. Isso, no dia a dia. É o que eu sempre falo, é o lema da Casa da Pesquisa Operacional, é esse. A PO é para todo mundo, né? Não é só para multinacional, não é só para ser aplicada na academia, é para todo mundo, né? Eu orientei um trabalho recentemente do Kaique, que ele aplicou o método Simplex numa banca da feira. Qual era o mix de produto que cabia na banca que ia dar o maior retorno para o feirante. Legal, é isso aí, né? Aplicar o método Simplex na Petrobras, pô, é mole, pô. Eu tenho dados, eu tenho um monte de cientista de PO lá, eu quero ver aplicar numa feira livre, para saber quanto de carne seca eu tenho que botar na banca, laranja, linguiça, para o coitado do feirante lá, ter o maior retorno possível, pô. Aí, Jonathan, pode aplicar na padaria aí do teu pai, ó. Aplicar aí. É isso que eu ia falar agora. Eu comprei um freezer agora recentemente, eu não sei o método. Esse é o intuito, né? Então já começa a viciar tudo que tu quer comprar, tu quer passar no otimizar tudo, né? A PO é para todo mundo. A PO não pode ficar presa na academia. A PO não pode ficar presa, né, em artigos. A PO tem que sair para o mundo, para achar boas soluções, pô, né? É desmistificada. Isso, tem que desmistificar, exatamente. Danilo, como é que foi? Entendeu aí, Danilo, a aplicação aí do HP TOPS 2N? Romário eu não conheço. Ô, Romário, tu tá aí na área ainda? Opa, tô sim, muito ótimo. Primeiro, agradecer o convite do nosso professor Fábio Baldini aí pela aula, conhecendo, né, esse novo método aí, e o interesse é aprofundar. Isso aí. Show de Professor Marcos, eu acompanhei, fiquei com dúvidas. Minha internet está caindo muito aqui, tá oscilando bastante, mas eu vou rever novamente. O vídeo, qualquer e dúvida, pretendo aplicar isso na empresa que eu trabalho. Isso. Nós temos 27 empreendimentos. Falo sim. Nós temos 27 empreendimentos de construção, de implantação de estação de tratamento, né, estação elevatória de esgoto. E esses 27 empreendimentos, nós precisamos ranquear qual é o que nós temos que elencar, qual que é mais interessante iniciar a obra primeiro, sabe? Acabou. E a partir daí, tem vários critérios, né? Tem critério de orçamento, tem critério de empenho, qualidade, demanda. Então, uma coisa assim, bem... É uma obra que gira em torno aí dos seus 600 milhões. Então, é uma coisa bem... Tá resolvido. Que dá para aplicar bastante. Resolveu o teu problema, pô. Pois é. Tudo bem aí, Werles? Entendeu tudo? O Erles está sempre com a gente também. Que legal. O Fábio também, tem o Victor Lima. Fábio, Vitor. João Ataíde. Muito legal. Entendi tudo, professor. Eu já tinha assistido a aula lá na comunidade da pesquisa operacional e agora eu só reforcei mais o conteúdo e agora deu para sanar as dúvidas que eu ainda tinha, né? Conseguiu? Então foi muito interessante rever pela segunda vez. Muito bom. É isso aí. É isso mesmo, né? A gente vê uma vez, acha estranho, aí vê outra, já, opa, peraí, entendi, deixa eu testar aqui. É assim mesmo, né? O processo de construção do conhecimento é assim, né? João, Ataíde, tudo bem aí? Entendeu? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tá?
Aula genial. Tranquilo, né? Pego lá o HP e uso o HP para gerar o peso. Eu já mandei aqui para meu orientador um dos artigos aí que você me mostrou. Me deu um interesse em fazer uma pesquisa em cima. Então... E você lembra que foi uma discussão, né, há 2 ou 3 aulas atrás, o Júlio, né, na comunidade, até falou, pô, mas o peso, caramba, o cara vai chutar o peso e tal. Então, o HP ele tem justamente a função de ajudar na elicitação do peso, né, que realmente pode ser uma dificuldade para o decisor, né, a elicitação desse peso. Então, o HP tem justamente essa função. Né? Muito legal mesmo. Tá bom? Bem, então só para a gente fechar, né? Então, aqui tem algumas referências, eu posso mandar para vocês, né? O artigo lá de 1981 do Wang Yun, que criou esse método, né? O método TOP6. Tá? Então, tem algumas referências. O artigo também do Thomas Saat, né? E aí todo mundo ficou feliz, né? Igual o Dimitri. Dimitri, ó, achou que não ia entender, né? Todo mundo entendeu. Essa é boa. Todo mundo entendeu o HP Top 62N, né? O que esse cara vai falar, rapaz? Vai vir com esse, né? Então, aí ficou Essa é muito boa. Tá igual o Dimitri, né? Todo mundo feliz aí, né? Que show. Bem, minha gente, então é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos. A essa hora, 10 horas da noite, só tem maluco. Esse mundo tá cheio de louco, né? Bem por aí, né? 10 horas da noite, um monte de loucos aprendendo sobre o método HP TOP6 2N. Olha, realmente, esse mundo só tem louco, cara. Aí, mais uma vez, muito obrigado. E estamos aí sempre à disposição. Professor Baldini, quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Obrigado, professor Marcos, né, pela sua disponibilidade, né, por todo o carinho. Eu sou seu fã eterno, professor, já começando, né? Obrigado de coração. E vamos marcar as próximas, né? Agora tem o Prometer Sapevo M1 também, que consegui fazer. Já vou fazer. Sapevo é do Miguel, né? Muito legal. Isso já aí. Vamos ver próximo, né? É fábrica para mandar lá para cima, professor, para mandar as patentes lá dos registros de software, né? Vamos mandar. Então, professor, mostrar, só falar, Baldini, faça cola lá, o método e vambora, que é comigo, daí o resto a gente dá um jeito daí. Né? Obrigado de coração, professor. Tá? Né? E nós vamos colocar essa live lá no YouTube, Baldini vai colocar lá no canal do Instituto X, eu também vou colocar no canal da Pesquisa Operacional, então vai ficar disponível para todo mundo assistir a hora que quiser, né? Porque a PO é para todo mundo, não pode ser para, né? Para todo mundo. Tá bom? Legal. Boa noite aí, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Tudo bom. Obrigado. Valeu, boa noite, mano.